Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 31 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Tá. Vinheta! Time, quarta-feira, rodada bem bacana, várias partidas aí de Copa do Brasil, primeiro jogo de mata-mata, tem Olimpíadas, tem Conference, tem Liga dos Campeões e muito mais. Se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um bilhete e um bingo pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Bora lá, meio-dia, Olimpíadas, futebol feminino, jogo do Brasil contra a Espanha. Pedreiraça pro Brasil, tá bom? Essa equipe aqui espanhola, seleção espanhola, é muito forte. O Brasil já era pra estar classificado, né? Perdeu de virada no final do segundo tempo, pênalti, depois um gol de cobertura, enfim. O Brasil deu uma vacilada forte. E aí complica um pouquinho a sua situação dentro das Olimpíadas, tá? Time, como eu falei pra vocês, a Espanha tecnicamente é superior. Odd de 1,70, eu acho difícil o Brasil vencer a Espanha. Por esse motivo, aqui eu vou de Espanha, empate anula. Fechou? Bora lá, 14 horas, Noruega, segunda divisão, campeonato bom pra gols, tá legal? Stabæk versus Sandnes. Time, vamos lá. Pré-live é jogo para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, monta numa dupla. Ao vivo, o jogo está em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio. Tenta explorar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, com uma odd de 1,50 para cima, para valer a pena o risco-retorno da operação. Fechou? E vamos lá, qualificação de Liga dos Campeões. Eu tenho aqui Tel Aviv de Israel contra o FCSB da Romênia. Time, primeira partida na Romênia, 1-1. Agora a gente tem um jogo aqui, o segundo jogo de mata-mata, com localização neutra. O negócio é o seguinte, eu puxei os 10 últimos jogos do Tel Aviv dentro e fora de casa. E essa equipe é uma equipe muito aguda que geralmente faz gols, tá? Dos 10 últimos jogos, ó, o Tel Aviv, ele só não marcou aqui contra o Rakov, tá? As demais partidas, todas elas, tanto faz dentro ou fora de casa, o Tel Aviv marca gol. E é isso que eu quero buscar nessa partida. Over meio gol, Tel Aviv. Se o Tel Aviv fizer um gol nessa partida, já deu certo. Tá pagando uma odd de 1,30, pega essa odd e faz um bilhetinho duplo, fechou? Over meio gol, Tel Aviv. Bora lá, 15h30, qualificação de Conference, Áustria-Viena da Áustria contra o Ilves da Finlândia. Time, primeira partida na Finlândia, 2-1 pro Ilves. Agora o jogo é na Áustria. O Áustria-Viena precisa pelo menos de um gol para empatar aqui o confronto. Joga em casa, tecnicamente é uma equipe superior, tem tudo para pelo menos vencer por um gol de diferença, tá? Acredito na vitória do Áustria-Viena. Odd de 1,30, 1,35, pega essa odd e monta numa dupla. As duas equipes têm tendência para gols. O mais de 1,5 gol também pode ser interessante. Então nessa partida eu busco a vitória do Áustria-Viena e também um jogo para mais de 1,5 gol. Fechou? Time, vamos lá. 16 horas, qualificação de Liga dos Campeões. Borac da Bósnia contra o PAOK da Grécia. Vamos lá. Primeira partida na Grécia, 3-2 para o PAOK. O time da Bósnia, o Borac, precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Vem comigo no raciocínio. O Borac jogando em casa, dos 10 últimos jogos, fez gol em 9 partidas. E o PAOK, jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, sofreu gols em 9 partidas. Ou seja, eu tenho um time que precisa do resultado e em casa faz muitos gols. E um visitante que sofre muitos gols. Por esse motivo, eu vou buscar um gol do Borac nessa partida. Tá pagando uma odd de 1,50 e já é uma entrada simples, tá legal? Over meio gol, Borac. Fez um gol, já bateu.
E bora lá, 16h15, chegando na Islândia, jogo do Fylkir contra o Fram. Time, esse campeonato da Islândia é um campeonato excelente para gols, tá? As duas equipes extremamente over gols. E olha o histórico. 5-1, 3-1, 1-1, 3-2, 2-1. Aqui é jogo para mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols e um possível ambas marcam. Muitas casas disponibilizam essa entrada, mais de 2,5 gols ou ambas marcam. E aí se bater uma coisa ou outra, já deu certo. Eu gosto dessa entrada, mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Fechou? E bora lá, 19 horas, primeiro jogo de mata-mata da Copa do Brasil. Atlético Paranaense, o Furacão, enfrentando o Red Bull Bragantino, massa bruta. Time, todo mundo sabe que jogar na Arena da Baixada é difícil pra caramba. Ou seja, para mercado de resultados, eu já dou um leve favoritismo pro Furacão, tá? Odd de 1.90, 1.95, dá pra gente pensar em Atlético Paranaense, empate anula. Até porque a race do Bragantino fora de casa, ó, não é das mais bonitas. Dos 5 últimos jogos, 2 empates e são 3 derrotas, tá legal? Uma outra entrada que pode ser interessante é a gente buscar um gol do Atlético Paranaense na partida. Dos últimos 10 jogos em casa, ele marcou gols em 9. Só não fez gol aqui, ó, contra o Ameliano. As demais partidas, todas elas, o Furacão balançou as redes. Over 1.000 gol, Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense fizer um gol nessa partida, já deu certo. Tá pagando uma odd de 1,25, pega essa odd e faz um bilhete duplo. Fechado? Atlético Paranaense, empate anula, over 1.000 gol, Atlético Paranaense. E vamos lá, tabela de probabilidades para a gente complementar aqui o estudo do Atlético Paranaense contra o Bragantino. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 85%. Mais de 1,5 gol, excelente probabilidade. Mercado de escanteios, o Furacão em casa joga para cima, joga para frente. Se o gol não sai, saem os escanteios. A média do Furacão é de 7,6 e o Red Bull Bragantino 4,9. Também uma boa média. Já que eu estou falando de escanteios, vamos aqui a algumas dicas, né? Como o Atlético Paranaense joga em casa, deve pressionar mais no início da partida. E se o gol não sair, podem sair os escanteios. Race 3 cantos a favor do Furacão. Também, um escanteio de 0 a 10 minutos eu gosto. 80% para o lado do Atlético Paranaense e 90% para o lado do Bragantino. Um escanteio de 0 a 10 minutos. Chegou no final do primeiro tempo, o jogo ainda está 0 a 0, ou vai que o Furacão está perdendo, aí busca o canto asiático, canto limite. Um escanteio no final do primeiro tempo. Fechou? E claro, falando também de cartões, o Atlético Paranaense tem uma média de 1,5 e o Bragantino 2,5. Jogo decisivo, primeiro jogo de mata-mata, um cartãozinho aí para cada equipe. Fechado? Time, vamos lá. 19 horas, mais um jogo aqui de Copa do Brasil, CRB versus Atlético Mineiro. Vamos por partes. Se a gente olhar elenco por elenco, o time do Galo é bem superior. Hulk, Paulinho, Scarpa, Vargas, Alonso e tantos outros bons jogadores. Arana na lateral esquerda, tá certo? Só que assim, eu tenho um CRB que jogando em casa tem muita consistência. 5 últimos jogos, nenhuma derrota. Puxei 10, nenhuma derrota. Puxei 15, nenhuma derrota. Dos 15 últimos jogos do CRB em casa, ele não perdeu nenhuma partida. Um pouco de cuidado aqui para mercado de resultados. Como eu falei, o Galo tecnicamente é superior, mas o CRB jogando em casa é dificílimo aí de ser batido, tá legal? O que eu pude perceber também? O Galo jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, sofreu gols em 8 partidas. É um visitante que sofre gols. E a gente tem um time mandante que vai muito bem. Será que um golzinho do CRB com uma odd de 1,60 não tem valor? Interrogação. Over 1.000 gols CRB, odd de 1,60. Se o CRB fizer um gol no jogo, mesmo que perca a partida, a nossa entrada tá batida, tá legal? Acho que pode ser interessante. E vamos lá, tabela de probabilidades entre CRB e Atlético Mineiro. Mais de 1,5 gol, 70%. Menos de 3,5 gols, 85%. Escanteio, CRB 5,9, o Galo também 5,9 e cartões, CRB 2,6, Atlético Mineiro 3,2, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou?
E bora lá, 20 horas, talvez aqui o melhor jogo da noite, Flamengo versus Palmeiras. Time, vamos lá, jogo no Maraca, tá? O Flamengo jogando em casa, dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida pro Fortaleza. O Palmeiras jogando fora, dos 5 últimos jogos, perdeu 3, empatou uma e só ganhou uma partida. E parece que o Estevão não joga. Histórico do confronto. Vamos lá. O Flamengo venceu 1, 2, 3 e a gente tem 2 empates. Ou seja, o Flamengo em casa tem aí um belo favoritismo, tá certo? A odd do Mengão Malvadão é uma odd de 1,95-2. Para essa partida, eu vou de dupla hipótese a favor do Flamengo. O Flamengo em casa só não pode perder. Fechou? E bora lá, mercado de gols, mais de 1,5 gol, 80%. Também gosto dessa entrada, trabalhar aqui com 2 golzinhos. A gente tem 2 equipes com muita qualidade técnica. Acho provável nós vermos aqui pelo menos 2 gols. Mais de 1,5 gol eu gosto. Menos de 3,5 gols também 80%. Escanteios, Flamengo tem uma média de 6,5, Palmeiras 5,7. Cartões, Flamengo 1,4, Palmeiras 2,5. Um cartão aí para cada equipe pelo menos. E bora lá, 21h30 ainda na Copa do Brasil, Atlético Goianiense contra o Vasco. Vamos lá. O Atlético Goianiense jogando em casa, dos 10 últimos jogos, só venceu uma partida. O Vasco fora também oscila bastante, tá? Dos 10 últimos jogos, somente 2 vitórias, perde bastante. Assim, para mercado de resultados, eu tô fora. Agora, uma coisa me chamou a atenção. O Atlético Goianiense em casa, das 10 últimas partidas, sofreu gols em todas elas. E um gol do Vasco nesse jogo tá pagando mod de 1,50. Se o Vasco fizer um gol, já deu certo. E é isso que eu vou buscar. Já que o Goianiense sofreu gols em todas as últimas 10 partidas, eu vou buscar o over 1.000 gol Vasco. Vascão fez um gol, já deu certo. Odd de 1,50 já é uma entrada simples. Fechou? E vamos lá, tabela de probabilidades entre Atlético Goianiense e Vasco. Jogo para mais de 1,5 gol, 70%, menos de 3,5 gols, 90%. Escanteios, Goianiense 5,4 de média, o Vascão 3,9. Cartões, Goianiense 2,6, Vasco 2,7, pelo menos aí um cartão para cada equipe. Fechou? E bora lá para fechar aqui Copa do Brasil, às 21h30 eu tenho Corinthians versus Grêmio. Vamos lá. Jogo Neoquímica Arena. Time, o Corinthians em casa tem muita regularidade, tá? Dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota pro Botafogo. O Grêmio jogando fora, das 10 últimas partidas, só tem 2 vitórias. É um visitante que não vence tanto. E quando a gente puxa o histórico do confronto, aí a gente só tem empate. 2-2, 4-4, 1-1, 0-0 e 0-0. Será que vem outro empate aí? Interrogação. O histórico é repleto de empates, tá? Uma moedinha no empate, 3,2. Quem sabe? Vamos lá. Para mercado de resultados, como o Corinthians joga em casa, ao lado da fiel torcida, e tem um baita retrospecto, e eu tenho essa odd de 2,15, aqui eu vou de dupla hipótese Corinthians. O Corinthians em casa só não pode perder. Fechou? E vamos lá, mercado de gols entre Corinthians e Grêmio, a probabilidade do mais de 1,5 gol é apenas de 60% e o menos de 3,5 gols, 75%. Escanteios, Corinthians média de 7,6, uma boa média de escanteios em casa, e o Grêmio 6,1. Qual que é a dica que fica aqui para mercado de escanteios? Final do primeiro tempo, jogo empatado ou Corinthians perdendo, aí a gente busca o canto asiático, o canto limite. Se o Corinthians estiver vencendo, aí toma cuidado com essa entrada, tá legal? Corinthians perdendo ou a partida empatada, jogo em alta intensidade, canto asiático, canto limite. Cartões, Corinthians 1,9, Grêmio 3,3, um cartão aí para cada equipe. Fechou? Time, bora lá! Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, vou deixar na descrição link do grupo VIP, tem preço popular, baita custo-benefício, cabe no seu bolso, é um grupo VIP completo, tem bilhete pré-live, que são duplas e triplas, enviadas aí antes das partidas, tem entrada ao vivo em mercado de gols, de escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou?
continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo. Clica e vem. Time, antes do bilhetinho, deixa eu falar uma coisa que pode ajudar muitos de vocês. Vamos lá. Bilhete de segunda-feira, a gente tinha uma dupla, era jogo do Al-Ahly e o outro jogo era Paysandu com o Novo Horizontino, tá? Vamos lá. Esse bilhete tinha uma odd de 1,60. Aos 70 minutos mais ou menos de jogo, tava pagando um cash out de 1,58. Ou seja, 2 ticks só a menos do preço total. No grupo VIP eu avisei. Eu chamei o cash out no grupo VIP. O jogo tava 1-1, pagando 1,58 de uma odd de 1,60. Time, tem que ser esperto nesses momentos. Tem gente que não trabalha com cash out. Eu utilizo cash out, principalmente nesses momentos, onde o bilhete já está pagando praticamente o prêmio total. Por que eu ia me arriscar 20 minutos mais os acréscimos, sendo que eu estava com o prêmio quase que total em minhas mãos? Eu dei cash out, chamei o cash out no VIP, quem deu cash out saiu no green e quem deixou a operação rolar, infelizmente ficou no red. Eu só trabalho com casas que tenham cash out, tá legal? Então é isso, fique esperto sempre no cash out. Tá pagando o prêmio quase que total? Pra que correr risco? Beleza? Bora de bilhete. Vamos lá, como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Jogo do Flamengo contra o Palmeiras, dupla hipótese Flamengo. O Flamengo em casa só não pode perder. Jogo do Atlético Paranaense contra o Bragantino, eu quero um gol do Furacão, um gol do Atlético Paranaense na partida. Se tudo der certo, a gente pega essa odd de 1,55. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Só tá bingueta! Bora lá, como é que ficou nossa binguetinha para hoje? Lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha, múltiplas alongadas são mais difíceis de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão, tá legal? Vamos lá. Jogo do Atlético Paranaense contra o Bragantino, Atlético Paranaense, empate anula. Jogo do Flamengo contra o Palmeiras, over 1.000 gol Flamengo, um golzinho do Flamengo na partida. Atlético Goianiense versus Vasco, over 1.000 gol Vasco, um gol do Vasco na partida. Corinthians versus Grêmio, dupla hipótese a favor do Corinthians. O Corinthians em casa só não pode perder. Se tudo der certo, a gente pega essa odd de 3. Sorte pra bingueta, sorte pro nosso bilhete, sorte pra todos nós. O vídeo tá acabando. Se você esqueceu de deixar o like, deixa o like e faz aquele comentário que ajuda pra caramba. E não esquece, eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!